estremeção, pelas baterias dos morros e avassalou a redondeza. Num trêmulo vibrante de curvas cismais cruzando-se pelo solo. Tombaram os dentilhões despegados das igrejas, desaprumaram. Se paredes, caindo, voaram tetos e tetos, tufou um cúmulo de poeira espessando a fumadura dos ares, e, dentre centenares de exclamações irreprimidas, de espanto, retumbou a atroada de explosões fortíssimas. Parecia tudo acabado. O último trecho de Canudos arrebentava todo. Os batalhões, embolados pelos becos, fora da zona mortífera das través e comeeiras que zuniam, em estilhas, sulcando para toda a banda o espaço, aguardavam que se diluísse aquele vulcão de chamas e pó, para o derradeiro acometimento. Mas não o executaram. Houve ao contrário um recuo repentino. Batidos de descargas que não se compreendia como eram feitas daqueles braseiros entulhos, os assaltantes acobertaram. Se em todas as esquinas, esgueiraram-se pelas abas dos casebres e pularam, na maioria, para trás dos entrincheiramentos. Adiante atordoava-os a sonância indescritível de gritos, lamentos, choros e imprecações, refletindo do mesmo passo o espanto, a dor, o exaspero e a cólera da multidão torturada que rugia e chorava. Via-se indistinto entre lumaréus um convulsivo pervagar de sombras, e mulheres fugindo dos habitáculos em fogo, carregando ou arrastando crianças entranhando-se, às carreiras. No mais fundo do casario, vultos desorientados, fugindo ao acaso. Para toda a banda, vultos escabujando por terra, vestes presas das chamas, ardendo, corpos esturrados, estorcidos, sob tições fumarentos. E, dominantes, sobre este cenário estupendo, esparsos, sem cuidarem de ocultar-se, saltando sobre os braseiros e aprumando-se sobre os colmos ainda erguidos, os últimos defensores do arraial. Ouviam-se as suas apóstrofes rudes, distinguiam-se vagamente os seus perfis revoluteando por dentro da fumarada e, por toda a parte, salteadamente, a 2 passos das linhas de fogo, aparecendo, improvisas, fisionomias sinistras, laivadas de mascarras, bustos desnudos chamuscados, escoriados, embatendo-as em assaltos temerários e doidos. Continua a réplica. Vinham matar os adversários sobre as próprias trincheiras. Estes esmoreciam. Verificaram a inanidade do bombardeio, das cargas repetidas e do recurso extremo da dinamite. Desanimavam. Perderam a unidade da ação e do comando. Os toques das cornetas contrabatiam-se, discordes, interferentes nos ares, sem que ninguém os entendesse. Não havia obedecê-los, variando as condições táticas a cada minuto e a cada passo. Às seções de uma mesma companhia avançavam, recuavam ou imobilizavam-se. Subdividiam-se em todas as esquinas, misturavam-se com as de outros corpos, embatiam com as casas ou contornavam-nas, ou dispersavam-se aliando-se a outros grupos e reeditando, dados alguns passos, as mesmas avançadas e os mesmos recuos, e a mesma dispersão. De sorte que, por fim, se agitavam em bandos desorientados, em que se amalgamavam praças de todos os batalhões. Baixas. Aproveitando este tumulto, os jagunços fuzilavam-nos a salvo. E sem piedade. A breve trecho os combatentes, que não tinham o anteparo dos espaldões, acumularam-se às abas das vivendas. Ainda intactas, ou alongaram-se, distanciados, pelos becos da parte conquistada, evitando a zona perigosa. Esta, porém, alastrava-se. Baqueavam combatentes para além das trincheiras, caíam inteiramente fora da órbita flamejante do combate, como nos maus dias da primeira semana do assédio, a mínima imprevidência e o mais rápido afastamento daqueles abrigos frágeis eram uma temeridade. O capitão secretário do comando da 2ª coluna, Aguiar e Silva, quando lhe passava por perto um pelotão em marcha, retirou-se por um instante do cunhal que o acobertava e, para animar-o,
Ataque, tirou entusiasticamente o chapéu, levantando um viva a República. Mas não pronunciou as últimas sílabas. Varou uma bala, em pleno peito, derrubando-o. O comandante do 25º, Major Henrique Severiano, teve idêntico destino. Era uma alma belíssima, de valente. Viu em plena refrega uma criança debater-se entre as chamas. Afrontou-se com o incêndio. Tomou-a nos braços, aconchegou-a do peito, acriando. Com um belo gesto carinhoso, o único traço de heroísmo que houve naquela jornada feroz, me salvou-a. Mas expusera-se. Baqueou, malferido, falecendo poucas horas depois. E assim por diante. O combate transformará-se em tortura inaturável para os dois antagonistas. No hospital de sangue, as nossas baixas avultavam. Os espectadores, atestando-os mirantes acasamatados da colina extrema do acampamento, avaliavam-nas pela lúgubre procissão de andores, padiolas e redes que lhes passava de permeio, subindo. Saía da sanga, embaixo. Derivava vagarosa na ascensão, contorneando em desvios as casas por ali espalhadas, galgava o alto e prosseguia, descendo para o hospital de sangue, onde, à 1 hora da tarde, já haviam chegado cerca de 300 feridos. Mas aquela alpendrada de couro, cobrindo a reentrância que se abrigava entre colinas, não os continha. Os feridos entulhavam. Desbordavam para as abas das encostas envolventes, ao sol, sobre as pedras, e arrastavam-se, disputando a sombra das barrancas, até a farmácia anexa e pavilhão dos médicos, por onde se cruzavam, correndo, enfermeiros e médicos diminutos demais para os satisfazer a todos. Ao fundo do barracão, arrimados aos cotovelos, de bruços, os antigos doentes, e feridos dos dias anteriores, olhavam inquietos para os novos sócios de infortúnio. A um lado, sobre o chão duro, corpos rígidos francamente batidos pelo sol, jaziam os cadáveres de alguns oficiais, o tenente-coronel Tupi, o major Queiroz, os alferes Raposo, Neville, Carvalho e outros. Soldados ofegantes e suarentos entravam e saíam intermitentemente, arcados sob padiolas. Despejavam-nas, volvendo. Prestes, naquela azáfama fúnebre que ameaçava prolongar-se pelo dia todo. Porque até aquela hora a situação não melhorará. Persistia indecisa. Mantinha-se a réplica feroz dos adversários. Insistentes, imprimindo no tumulto a nota de uma monotonia cruel, reproduziam-se em todas as linhas os toques das cornetas, determinando as cargas, e estas realizavam-se, sucessivas, rápidas, impetuosas, pelotões, batalhões, brigadas, vagas de metal e flamas, fulgurando, rolando, arrebentando e detonando de encontro a represas intransponíveis. As bombas de dinamite foram arrojadas 90 nesse dia. Estouravam de momento em momento, mas com absoluto insucesso. Adicionaram-se-lhes outros expedientes, latas de querosene derramadas por toda a orla da casaria, avivando os incêndios. Este recurso bárbaro, porém, por sua vez, resultara inútil. Por fim, às 2 horas da tarde, se paralisou inteiramente o assalto, cessaram de todo as cargas, e no ânimo dos sitiantes, em franca defensiva nas posições primitivas, doíam desapontamentos de derrota. Defluindo da baixada, a leste da praça, continuou largo tempo a romaria penosa dos feridos, em busca do hospital de sangue. Em padiolas, em redes, ou suspensos Os pelos companheiros braços ascendiam exaustos, titubeantes, arrimando-se e cosendo-se às casas. E sobre eles, sobre as colinas, varrendo-as. Sobre os morros artilhados, varejando-os, sobre o acampamento todo, ao cair da tarde, ao anoitecer e durante a noite inteira, visando todos os pontos da periferia do assédio, sibilando em todos os tons pelos ares, da zona reduzidíssima onde se acantonavam os jagunços e rompiam as balas. O combate fora cruento e estéril.
Desfalcara-nos de 567 lutadores, sem resultado apreciável. Como sempre, a vibração forte da batalha amortecera pouco e pouco, atenuando-se em tiroteios escassos, e toda a noite passou, velando a tropa combalida na expectativa cruel de novos recontros, novos sacrifícios inúteis e novos esforços malogrados. Entretanto, a situação dos sertanejos piorara. Tinham, com a perda da Igreja Nova, perdido as últimas cacimbas. Cercavam-nos braseiros enormes, progredindo-lhes em roda e avançando de 3 pontos, do norte, leste e oeste, ou obstringindo-os no último reduto. Mas à madrugada de 2 os triunfadores fatigados despertaram. Com uma descarga desafiadora e firme. Notas de um diário. Nesse dia, translademos, sem lhes alterar uma linha, as últimas notas de um diário, escritas à medida que se desenrolavam os acontecimentos. 104. Chegam a 1 hora em grande número novos prisioneiros, sintoma claro de enfraquecimento entre os rebeldes. Eram esperados. Agitara-se pouco depois do meio-dia uma bandeira branca no centro dos últimos casebres e os ataques cessaram imediatamente do nosso lado. Rendiam-se, afinal. Entretanto, não soaram os clarins. Um grande silêncio avassalou as linhas e o acampamento. A bandeira, um trapo nervosamente agitado, desapareceu, e, logo depois, 2 sertanejos, saindo de um atravancamento impenetrável, se apresentaram ao comandante de um dos batalhões. Foram para logo conduzidos à presença do comandante em chefe, na comissão de engenharia. Um deles era Antônio, o beatinho, acólito e auxiliar do conselheiro. Mulato claro e alto, excessivamente pálido e magro, ereto o busto adelgaçado. Levantava, com altivez de resignado, a fronte. A barba rala e curta emoldurava-lhe o rosto pequeno animado de olhos inteligentes e límpidos. Vestia camisa de azulão e, a exemplo do chefe da Grey, arrimava-se a um bordão a que se estiava, andando. Veio com outro companheiro, entre algumas praças, seguido de um séquito de curiosos. Ao chegar à presença do general, tirou tranquilamente o gorro azul, de listras e bordas brancas, de linho, e quedou correto, esperando a primeira palavra do triunfador. Não foi perdida uma sílaba única do diálogo prontamente travado. Quem é você? Saiba o seu doutor general 105 que sou Antônio Beato e eu mesmo vim por meu pé me entregar porque a gente não tem mais opinião e não aguenta mais. E rodava lentamente o gorro nas mãos lançando sobre os circunstantes um olhar sereno. Bem. E o conselheiro? O nosso bom conselheiro está no céu. Explicou então que aquele, agravando-se antigo ferimento, que receberá de um estilhaço de granada atingindo-o quando em certa ocasião passava da igreja para o santuário, morrera a 22 de setembro, de uma disenteria. Uma caminheira, uma expressão horrendamente cômica que pôs repentinamente um burburinho de risos irreprimidos. Naquele lance doloroso e grave. O beato não os percebeu. Fingiu, talvez, não os perceber. Quedou imóvel, fez-se impenetrável e tranquila, de frecha. Sobre o general o olhar a um tempo humilde e firme. O diálogo prosseguiu. E os homens não estão dispostos a se entregarem. Batalhei com uma porção deles para virem e não vieram porque há um bando lá que não querem. São de muita opinião. Mas não aguentam mais. Quase tudo mete a cabeça no chão de necessidade. Quase tudo está seco de sede. E não podes trazê-los. Posso não. 106 Eles estavam em tempo de me atirar quando saí. Já viu quanta gente aí está, toda bem armada e bem disposta? Eu fiquei espantado. A resposta foi sincera, ou admiravelmente calculada. Ó! Rosto do altareiro desmanchou-se numa expressão incisiva e rápida, de espanto.
Pois bem, a sua gente não pode resistir, nem fugir. Volte para lá e diga aos homens que se entreguem. Não. Morrerão. Garanto-lhes a vida. Serão entregues ao governo da República. E diga-lhes que o governo da República é bom para todos os brasileiros. Que se entreguem. Mas sem condições, não aceito a mais pequena condição. O Beatinho, porém, recusava-se, obstinado, à missão. Temia os próprios companheiros. Apresentava as melhores razões para não ir. Nessa ocasião interveio outro prisioneiro, que até então permanecerá mudo. Viu-se, pela primeira vez, um jagunço bem nutrido e destacando-se do tipo uniforme dos sertanejos. Chamava-se Bernabé José de Carvalho e era um chefe de segunda linha. Tinha o tipo Flamengo, lembrando talvez, o que não é exagerada conjectura, a ascendência de holandeses que tão largos anos por aqueles territórios do norte trataram com o indígena. Brilhavam-lhe, varonis, os olhos azuis e grandes, o cabelo alourado revestia-lhe, basto, a cabeça chata e enérgica. Apresentou-o logo como credencial o mostrar-se de uma linhagem superior. Não era um matuto largado. Era casado com uma sobrinha do capitão Pedro Celeste, de bom conselho. Depois contraveio, num desgarre desabusado, insistindo com o Beatinho recalcitrante. Vamos, homem. Vamos embora. Eu falo uma fala com eles, e deixe tudo comigo. Vamos. E foram. O efeito da comissão, porém, foi de todo em todo inesperado. O Beatinho voltou, passada uma hora, seguido de umas 300 mulheres e crianças e meia dúzia de velhos imprestáveis. Parecia que os jagunços realizavam com maestria sem par o seu último ardil. Com efeito, viam-se libertos daquela multidão inútil, concorrente aos escassos recursos que acaso possuíam, e podiam, agora, mais folgadamente delongar o combate. O Beatinho dera, a quem sabe, um golpe de mestre. Consumado diplomata, do mesmo passo poupar as chamas e as balas tantos entes miserandos e aliviar o resto dos companheiros daqueles trambolhos prejudiciais. A crítica dos acontecimentos indica que aquilo foi, talvez, uma cilada. Nem a exclui a circunstância de ter voltado o asceta ardiloso que a engenhara. Era uma condição favorável, adrede e astuciosamente aventurada como prova iniludível da boa-fé com que agira. Mas mesmo que assim não considerassem, alentava uma aspiração de todo admissível, fazer o último sacrifício em prol da crença comum, devotar-se, volvendo ao acampamento, à sagração do martírio, que desejava, porventura, ardentemente, com o misticismo doentio de um iluminado. Não há interpretar de outra maneira o fato, esclarecido, ademais, pelo proceder do outro parlamentar que não voltará, permanecendo entre os lutadores, instruindo-os sem dúvida da disposição das forças sitiantes. A entrada dos prisioneiros foi comovedora. Vinha solene, na frente, o Beatinho, teso torso desfibrado, olhos presos no chão, e com o passo cadente tardo exercitado desde muito nas lentas procissões que compartira. O longo cajado oscilava-lhe a mão direita, isocronamente, feito enorme batuta, compassando a marcha verdadeiramente fúnebre. Um de fundo, a fila extensa, tracejando ondulada curva pelo pendor da colina, seguia na direção do acampamento, passando ao lado do quartel da primeira coluna e acumulando-se, 100 metros adiante, em repugnante congere de corpos repulsivos em andrajos. Os combatentes contemplavam-nos entristecidos. Surpreendiam-se, comoviam-se. O arraial, in extremis, punha-lhes adiante, naquele armistício transitório, uma legião desarmada, mutilada, faminta e claudicante, num
Assalto mais duro que o das trincheiras em fogo. Custava lhes admitir que toda aquela gente inútil e frágil saísse. Tão numerosa ainda dos casebres bombardeados durante 3 meses. Contemplando-lhes os rostos baços, os arcabouços esmirrados e sujos, cujos mulambos em tiras não encobriam lanhos, escaras e escalavros, a vitória tão longamente apetecida decaía de súbito. Repugnava aquele triunfo. Envergonhava. Era, com efeito, contraproducente. Compensação a tão luxuosos gastos de combates, de reveses e de milhares de vidas, o apresamento daquela caqueirada humana andou o mesmo passo angulenta e sinistra, entre trágica e imunda, passando-lhes pelos olhos, num longo enxurro de carcaças e mulambos. Nem um rosto viril, nem um braço capaz de suspender uma arma, nem um peito resfolegante de campeador domado, e mulheres, sem número de mulheres, velhas espectrais. Moças envelhecidas, velhas e moças indistintas na mesma fealdade, escaveiradas e sujas, filhos escanchados nos quadris desnalgados, filhos encarapitados às costas, filhos suspensos aos peitos murchos, filhos arrastados pelos braços, passando, crianças, sem número de crianças, velhos. Sem número de velhos, raros homens, enfermos ou pelados. Faces túmidas e mortas, de cera, bustos dobrados, andar cambaleante. Pormenorizava-se um velho absolutamente alquebrado, soerguido por alguns companheiros, perturbava-o cortejo. Vinha contrafeito. Forçava por se livrar e volver atrás os passos. Voltava-se, braços trêmulos e agitados, para o arraial onde deixará certos filhos robustos, na última refrega. E chorava. Era o único que chorava. Os demais prosseguiam impassíveis. Rígidos anciãos, aquele desfecho cruento, culminando-lhes a velhice, era um episódio só menos entre os transes da vida nos sertões. Alguns respeitosamente se desbarretavam ao passarem pelos grupos de curiosos. Destacou-se, por momentos, um octogenário. Não se lhe dobrava o tronco. Marchava devagar e de quando em quando parava. Considerava por instantes a igreja e reatava a marcha, para estacar outra vez, dados alguns passos. Voltar-se lançando novo olhar ao templo em ruínas e prosseguir, intermitentemente, à medida que se escoavam pelos seus dedos as contas de um rosário. Rezava. Era um crente. Aguardava talvez ainda o grande milagre prometido. Alguns enfermos graves vinham carregados, caídos. Logo aos primeiros passos, passavam, suspensos pelas pernas e pelos braços, entre 4 praças. Não gemiam, não estortegavam, lá se iam imóveis e mudos, olhos muito abertos e muito fixos, feito mortos. Aos lados, desorientadamente, procurando os pais que ali estavam entre os bandos. Ou lá embaixo mortos, adolescentes franzinos, chorando, clamando, correndo. Os menores vinham às costas dos soldados agarrados às grenhas despenteadas há 3 meses. Daqueles valentes que havia meia hora ainda jogavam a vida nas trincheiras e ali estavam, agora, resolvendo desastradamente, canhestras amas secas, o problema difícil de carregar uma criança. Uma megera assustadora, bruxa, rebarbativa e magra, a velha mais hedionda talvez destes sertões, a única que a levantava a cabeça espalhando sobre os espectadores, como faúlhas, olhares ameaçadores, e nervosa e agitante, ágil apesar da idade, tendo sobre as espáduas de todo despidas, emaranhados, os cabelos brancos e cheios de terra, rompia, em andar sacudido, pelos grupos miserandos, atraindo a atenção geral. Tinha nos braços finos uma menina, neta, bisneta, tataraneta talvez. E essa criança horrorizava. A sua face esquerda fora arrancada. Havia tempos, por um estilhaço de granada, de sorte que os
Ossos dos maxilares se destacavam alvíssimos, entre os bordos vermelhos da ferida já cicatrizada. A face direita sorria. E era apavorante aquele riso incompleto e dolorosíssimo. Aformoseando uma face e extinguindo-se repentinamente. Na outra, no vácuo de um Gilvais. Aquela velha carregava a criação mais monstruosa da campanha. Lá se foi com o seu andar agitante, de atáxica. Seguindo a extensa fila de infelizes. Esta parar adiante, a um lado das tendas do esquadrão de cavalaria, represando entre as 4 linhas de um quadrado. Via-se, então, pela primeira vez, em globo, a população de Canudos e, à parte as variantes impressas pelo sofrer. Diversamente suportado, sobressaía um traço de uniformidade rara nas linhas fisionômicas mais características. Raro. Um branco ou negro puro. Um ar de família em todos delatando, iniludível, a fusão perfeita de 3 raças. Predominava o pardo lídimo, misto de cafre, português. Itapuia, faces bronzias, cabelos corredios e duros ou anelados, troncos deselegantes, e aqui, e ali, um perfil corretíssimo recordando o elemento superior da mestiçagem. Em roda, vitoriosos, díspares e desunidos, o branco, o negro, o cafuz e o mulato proteiformes com todas as gradações da cor. Um contraste, e a raça forte e íntegra batida dentro de um quadrado de mestiços indefinidos e pusilânimes. Quebrara-a de todo a luta. Humilhava-se do ajuntamento. Miserando partiam pedidos flébeis e lamurientos, de esmola. Devoravam na fome e a sede de muitos dias. O comandante-geral concederá naquele mesmo dia aos últimos rebeldes um armistício de poucas horas. Mas este só teve o efeito contraproducente de retirar do trecho combatido aqueles prisioneiros inúteis. Ao cair da tarde estavam desafogados os jagunços. Deixaram que se esgotasse a trégua. E quando lhes anunciou o termo uma intimativa severa de 2 tiros de pólvora seca, seguidos logo de outro, de bala rasa, estenderam sobre os sitiantes uma descarga divergente e firme. A noite de 2, ruidosamente, entrou sulcada de tiroteios vivos.